Sejam bem-vindos ao 13º episódio do Empreendedorismo Raiz Podcast, onde conversamos com Vinícius Guzman, da Arte Leve Marketing Olfativo, que lançou recentemente seu livro A Cadeira ao Lado, Networking que Muda a Vida. Aproveita para nos seguir Empreendedorismo Raiz Podcast e vini.guzman. Comportamento, liderança, mercado, vendas, finanças. Um papo reto com quem faz e tem resultados. Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Com Paulo Patovilla, Ricardo Pesati e seus convidados. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Começando aqui mais um podcast Empreendedorismo Raiz. Podcast onde a gente te entende. Te entende quando você quer crescer, mais resultados, quer mais informações para ter mais qualidade de vida e dinheiro no bolso. Hoje, como sempre, mais um negócio diferente aqui para nós. Hoje nós vamos ter um assunto bem diferente para alguns, mas muito interessante. Quem vai trazer o tema é meu amigo e colega Ricardo Pesati. Ricardo, apresenta aí quem vai estar com a gente, esse tema bacana aí. Olá, ouvintes do Empreendedorismo Raiz. Vamos lá, hoje tem um convidado mais que especial, acima de tudo um amigo, é o Vinícius Guzman. Ele toca a Arte Leve, Marketing Olfativo. E além disso, ele é escritor. Ele escreveu um livro que eu recomendo muito vocês comprarem, que é A Cadeira ao Lado, que fala sobre network. Inclusive esse livro tem um prefácio, tem uma contracapa minha ali atrás, que eu fiz uma dedicatória, ficou muito legal. Então, Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Gente, é um prazer estar aqui. Já até falei antes, estar com esses dois mestres aqui é uma pequena pressão, né? A gente se sente compelido a pensar 3 vezes mais antes de abrir a boca. E vamos lá. Cara, vamos começar explicando um pouco o que é esse tal de marketing olfativo e por que o empreendedor tem que abrir um pouco mais de olhos para isso. Como que isso daí pode impactar no negócio de quem está empreendendo? Vamos lá, marketing olfativo. Eu gosto de voltar um pouquinho, porque é mais fácil achar quem quiser pesquisar como marketing multissensorial. O que é isso? É você usar os 5 sentidos do cliente para concretizar uma venda. Quando a gente fala aí em teorias de marketing, o pessoal ainda fala de 5 a 12 contatos com a sua empresa até que a pessoa decida comprar. Se você consegue, ao mesmo tempo, afetar visão, audição, olfato, tato e paladar, você já tem uma venda muito mais simples. Por que o olfativo? O olfativo é o nosso único sentido que vai direto ao sistema límbico. Então ele afeta o seu comportamento antes do teu racional. E aí os números são umas coisas que eu brinco com o pessoal que parece mentira. Tem pesquisa que fala que 84% das pessoas voltam para ambientes aromatizados. Aí eu pergunto, qual o empreendedor que não quer uma fidelização nesse nível? Da pessoa entrar e voltar para tua loja simplesmente porque ela tem um aroma. O simplesmente é sacanagem, né? Simples a gente fala porque tendo alguma coisa boa já é interessante. A Arte Leve trabalha com aromas personalizados, então o nosso slogan é transformando o ar em arte, porque a gente transforma em ambientes únicos. Então, além de ter essa memória da pessoa já voltar, ela vai lembrar exatamente de onde ela estava. Então, o marketing olfativo ele trabalha nesse ponto, de poder fidelizar o cliente sem que ele perceba que está sendo influenciado. Ajudou? Ficou claro? Nossa, é sensacional. É que você estava falando, eu estava lembrando lá dos primórdios. Acho que um dos primeiros que veio com essa história e ficou clássico é o tal do cheirinho da TAM, não é isso? Eu vou dizer que um pouquinho antes. A gente fala muito que é um mercado novo no Brasil. Novo, eu falo em 10 anos que ele popularizou. O primeiro teste, ele é 1975 em Las Vegas. Eles pegam uma sala de caça-níquel, uma sem aroma, a outra com baunilha. Eu falo baunilha, todo mundo lembra, aquele cheirinho do bolo, né? A sala aromatizada faturou 30% mais do que a sem aroma. E aí o clássico primeiro que veio para todo mundo no Brasil, que hoje virou sinônimo, é M. Martin. Hoje você fala bambu M. Martin. O aroma deles ficou tão marcado que virou sobrenome do aroma. Mas mesmo assim, no Brasil, isso deve ter uns 17 anos. Não é uma coisa
nem tão nova e nem tão antiga. É impressionante porque, assim, aqui no Brasil é novo, mas eu lembro, a primeira grande viagem que eu fiz, assim, ao exterior foi em 94. Isso era muito comum já. Eu fiquei um tempo na Inglaterra, tinha muito disso, né? Muitas lojas com cheiro. Tinha uma que eu fiquei surpreso que quando ela veio pro Brasil, ela veio com o mesmo cheiro, que era Body Shop. E tinha aquele cheiro do Body Shop e é impressionante como é a nossa memória, porque a hora que você entrou numa Body Shop no Brasil, você lembra da Body Shop inglesa, porque o cheiro, o aroma que eles trouxeram, eles importaram o aroma e o aroma era o mesmo. Isso é clássico, né? Se a gente for lembrar, assim, puxando aí, já que depois a gente vai falar, né, como o Vini é escritor também, né, me lembrei de um livro, né, que é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que começa a narração dele falando das Madeleines, que a avó dele, o cheirinho da Madeleine, né? Então tem música com cheiro de chuva, o cheiro do café da avó, cheiro é uma coisa muito forte, né? Aqui no sul a gente nem usa muito, mas lá no norte, lá no nordeste, né, de dar um cheiro, né? Então essa coisa é muito, muito pessoal, né? E se você consegue acessar esse pessoal no seu cliente, você fideliza de uma forma diferente. Ele sabe da autenticidade, vai dar uma tranquilidade. Ele vai entrar na loja e fala, bom, aqui, se eu fui atendido fui bem atendido da última vez, e se eu entro e tá de novo só de sentir o cheiro, você já lembra de tudo da última vez, você volta no tempo, você vai se sentir bem. Então é muito legal isso aí. Se você me permite, vou usar o teu exemplo para a gente trazer uma coisa. Eu quero um relato pessoal, né? Você esteve lá na Inglaterra, Sim. teve na loja. No Brasil, a hora que você sentiu o aroma, você não lembrou da tua viagem para Inglaterra? Sim, na hora. Lembrei lá de Cambridge, lá das lojinhas de Cambridge, do Body Shop. Eu me senti entrando na loja. Aliás, posso falar, nessa viagem que eu fiz para Inglaterra, a coisa que mais me chocou, até eu lembro de ter escrito uma carta pro Paulo, pro Pato Villa, naquela época a gente trocava carta ainda. Acho que o tempo que eu fiquei lá, o Patão me escreveu uma ou duas cartas, escrevi para ele. A coisa que mais me chocou foi quando eu fui no Jardim Botânico de Oxford e tinha lá uma estufa com Mata Atlântica. E a hora que eu entrei na estufa de Mata Atlântica e o cheiro é igual ao da Serra da Cantareira, aí onde eu pedalei a vida inteira, onde eu cresci, né, aqui em São Paulo, Mata Atlântica ali da Serra, o cheiro era o mesmo, você fica alucinado, você fala, cara, né, você é transportado imediatamente pro Brasil, só que eu tava numa tarde fria em Oxford. Então essa coisa do cheiro é muito forte. Eu lembro tanto aqui do Brasil de sentir esse cheiro na Body Shop e lembrar da Inglaterra, como na Inglaterra ter lembrado, assim, do Brasil. Quase chorei quando entrei lá, fazia um tempo que eu estava já na Inglaterra, naquele Jardim Botânico de Oxford, que tem lá um pedaço lá que eles plantaram uma Mata Atlântica e mantém aquecido, com umidade, igual aqui. O cheiro é o mesmo, é igualzinho o cheiro da Serra da Cantareira, é impressionante. Aproveita, né, que isso daí é uma coisa muito presente mesmo, né? De repente dar uma aprofundada, como é que funciona, né? Você trouxe aspectos do sistema límbico, né? Você tem aí mais informações como é que funciona isso pra gente, como é que o sistema límbico ele está relacionado às emoções e como é que essas emoções impactam nisso tudo? Você tá meio por dentro disso? Vamos lá, um overview que eu gosto de aroma, a gente gosta de fazer presencial, porque o cheiro ainda não passa pelo áudio, gente. Você que tá ouvindo no Spotify, essa é a minha tristeza. Eu vou contar para vocês de famílias olfativas, mas elas não vão passar, tá bom? Sistema límbico, o famoso cérebro reptiliano, ele traz aqui a tua primeira reação. O fuga ou luta. Por que o aroma vai para lá? É muito curioso. Eu tô atrás de pesquisa sobre isso, porque a gente comenta entre profissionais, mas não tem o dado científico. Mas mulheres têm um olfato mais apurado do que os homens. Isso se destaca ainda mais na gestação. Por quê? Você aumenta a probabilidade de risco. O primeiro sentido que te dá a atenção é o olfato. Então ele prepara o teu corpo. O que o marketing olfativo faz? É trabalhar esse preparo, que já é natural, só que você induz. Como é que você induz? A gente fala, eu gosto de aromas de famílias herbais. Aqui no Brasil, muito comum o alecrim, por exemplo. No Japão, o pessoal usou esse tipo de aroma de floresta de bambu em ambiente corporativo para diminuir a incidência de burnout e estresse. Então você descia, passava por um jardim sintético com esse aroma e essa sensação de amplitude, de natureza, foi trabalhando a mente dos funcionários para trazer relaxamento e diminuir a incidência de doenças psicológicas. Então,
uma das famílias. Adocicados, a gente trabalha vanila, com chocolate. O que que eles trazem pra gente? Ele vai diminuir o teu batimento cardíaco. Ele vai deixar você mais tranquilo e mais à vontade. Isso não parece comércio, né? Não parece empreendedor. O que que o empreendedor usa isso? Eu faço o meu cliente se sentir em casa na minha loja. Qual que é a vantagem? Mais fácil você confiar em alguém se você está confortável. Lembra o sistema límbico? Fuga ou luta? Eu desligo ele. Eu faço ele confiar em quem está falando, só pelo aroma. Então eu preparo o corpo da pessoa para que ela receba informação sem bloqueio. Ou a gente pode, eu sempre tenho alguma coisa aqui mais cítrica. Por quê? Meu cítrico, eu tô falando laranja, limão, ele desperta atenção. A gente está aqui no bate-papo, porque a gente está com muita informação. Vocês dois têm aí um repertório incrível e eu não posso ficar atrás. Aí a gente faz o quê? Apela para o cítrico, que ajuda a ativar essa memória e que ajuda a atenção, para eu não ficar olhando o que está em volta. E um detalhe do Brasil, que eu gosto de falar mais específico, de aromas amadeirados, no Brasil são ligados a ambientes mais caros. Então o teu corpo já sabe se você está num ambiente caro ou barato. Então você consegue, dessa forma, empreender o quê? Preparar o teu ambiente para quem você quer receber. Não sei se ajudou ou confundiu mais. Não, não, muito legal, Vini. E assim, como você fala que liga do nímbico mesmo, é direto, por exemplo. Estamos três aqui conversando. Se você sentir cheiro de queimado, você para tudo que você está fazendo. Você não pensa. Simplesmente, né, aquele cheiro tá pegando fogo, né? Você vai sentir o cheiro de queimado, você para e vai ver o que é. Você não, né, no carro, você tá andando, vem aquele cheiro de queimado no carro, você para o carro. Você não fica, o que será que é? As pessoas, o cheiro assusta, né? Dependendo do tipo de cheiro que vier. Se é um cheiro que traz perigo, por isso que ele vai direto no reptiliano. É um dos nossos sentidos, né? O olfato vem lá de trás que, sei lá, você sentia, talvez, não sei, nunca, a gente não viveu isso, não vai ser, sentir um cheiro de leão. Sentir o cheiro de leão, você não precisa ver o leão, só de sentir o cheiro você já se prepara Você já corre. para escapar. Você falou do cheiro do queimado. Curioso é, se você vê uma fumacinha, você não fica em pânico. Você olha a fumaça, você deixa passar. Agora, se cheirou queimado, você pode nem estar vendo a fumaça. Essa é a grande diferença de acessar diretamente o sistema límbico. Muito legal. Inclusive, a gente é preparado mesmo, né? Tanto que o nariz, ele fica bem próximo à boca, em cima da boca, porque se você vai comer algo que tá estragado, que é cheiro de veneno, etc., você já sente o cheiro antes. Isso daí, como a ligação é direta, o sistema límbico ele não tem processamento, como a visão, como a audição, pronto, você já sabe antes de comer, antes de se envenenar, antes de comer algo estragado, enfim. Então, já é preparado para isso mesmo, né. E a gente é tão preparado que ele vem no depois também, Pato Vila. Nosso paladar, ele é 70% aroma. Quando você morde alguma coisa, o aroma quebra e entra pelos seios nasais pro teu sistema olfativo. Por isso que quando a gente tá gripado, nada tem gosto. É verdade. Eu lembro do Patão falando dos taninos do vinho, né? Tá ligado. Né, o povo abre umas garrafas de vinho e fala, não, isso aqui é tanino do vinho, vai ser sério. Mas tanino tem outra pegada, tanino tem a ver com outra parte aí, né, mais sensorial. Então, Mas, você sabe que bacana que hoje tá bem em voga e funciona mesmo, assim, né, claro que você tá trazendo tudo isso aí, inclusive funciona até para entrega. Eu estava dando consultoria para uma empresa e eles trabalham com EPI, começaram a fazer entrega, né, de EPI, enfim, venda online, e aí depois no meio das nossas conversas a gente chegou à conclusão de que valeria a pena deixar uma identidade para a empresa, né. Então ele começou lá no escritório, começou lá na parte das vendas presenciais, e aí a gente bolou assim: "Ah, vamos colocar toda vez que mandar caixa, borrifar dentro da caixa, borrifar bem, o pessoal abrir e sentir o cheiro da empresa". O retorno foi sensacional, Vinícius, de fazer isso, de ter deixado a característica da empresa, borrifar dentro da caixa, a pessoa abre a caixa lá, mesmo sendo EPI, o pessoal ligava lá e falava: "Pô, que legal, parecia que eu abri a caixa, parecia que eu estava aí na empresa de vocês e tal", o retorno foi muito bacana. Agora, isso é IPI. A gente trabalha com algumas empresas com uma questão mais legal que essa do impacto emocional. Compra de móvel planejado. Vocês já compraram móvel planejado? É uma delícia, né? Você vai lá, vê no computador, visa a tua casa, paga e sai de lá com papel, né? Então, toda aquela tua emoção do momento, você vai esperar 60 dias para resolver, não é? Em 60 dias, o bom humor, a alegria de ter comprado, passou. Aí, o que o pessoal fez? Acaba de montar, borrifa o aroma da loja. A hora que a pessoa entra para ver os móveis, já puxa a emoção de ter escolhido lá na loja
e volta. Todo aquele bom atendimento, todo aquele gosto que você teve de escolher na hora da entrega. Então ele acaba linkando o começo com o final da venda, numa venda que é uma venda de longo prazo, né? Nossa, sensacional. E como é que funciona, por exemplo, a parte prática? Eu tenho um comércio, eu tenho uma marcenaria dessas, etc. E eu quero bolar algo para minha empresa, né? Como você bolou isso, uma venda de longo prazo, nossa, eu não tinha nem imaginado, né? Você vai fazer uma entrega, colocar a borrifa dentro da caixa, já menos, assim, menos diferente, mas isso daí que você falou é sensacional. Como é que funciona? Eu tenho um negócio, como é que eu faço para achar uma solução para esse negócio? Eu falo pro pessoal que assim, ter uma coisa boa já é uma pequena solução. O que que eu falo uma coisa boa? Você não tem nada hoje. Aí você atende no escritório, você, o cliente, você colocou um aromatizador de vareta que você comprou no mercado. Já é melhor do que ficar no risco de ter um aroma que você nem sabe o que que é no teu escritório. Como é que isso funciona no nível sério? A gente gosta de empreender para ter resultado. É igual uma agência de marketing. A gente vai entender o tal do branding, ou eu gosto do português, o jeitão da empresa, né? Você vai conversar com os donos, entender o porquê da marca, cor, a decoração e o resultado que ele quer com os clientes. Por que que isso muda? A gente atende uma clínica de oftalmologia. Eu preciso que as pessoas relaxem, porque você vai chegar lá incomodado e tendo que esperar. Não é uma opção. Então, a gente fez todo o estudo dos aromas que combinam com a cor e com a decoração, mas que relaxam os pacientes. Então é um objetivo. E a gente atende um pessoal de construtora de alto padrão. Qual que é o caminho? Eu preciso que o cliente deles saiba que está no ambiente de alto padrão e que ele preste atenção. Então você vai para um outro caminho, outras notas, sempre pensando nessa identidade da empresa. Porque você imagina, a gente pega um McDonald's da vida. Eu pego exemplos claros que todo mundo consegue imaginar. Eu falei McDonald's, vocês já pensaram no amarelo e vermelho, né? E aí eu ponho lá um aroma de menta. Eu falei menta, aposto que vocês pensarem em verde, né? É Que não tem verdade. nada a ver com o logo. Por mais que eu queira o objetivo de refrescar o ambiente, não pode ser destaque, porque eu passo a falar contra a identidade da empresa. Então você criou dentro disso. E aí as aplicações são diversas, né? Cada empresa trabalha de um jeito, a nossa criou um serviço. Então é uma alocação de maquinário e a máquina faz por nebulização automática, programada. O cliente nem se preocupa. Eu brinco que o meu cliente, a dificuldade dele é escolher o aroma. Porque a gente faz 3 amostras que, do ponto de vista técnico, apresentam o resultado que ele quer. Mas isso quer dizer que ele vai gostar de cara? Não. E não adianta nada você ter um negócio que é muito bom tecnicamente e você não gosta. Eu posso mudar. A gente tá aqui, para quem não tá vendo, eu não sei se eu posso contar, se eu puder, vocês cortam na edição, tá? Tá, pode falar. Ricardo tá aqui no vídeo, 3 violões ali atrás. É violão, ele faz som. Você vai falar tudo igual? É. Você vai tocar e a pessoa vai ouvir o som de violão. Mas cada um tem um jeito. Com aroma é a mesma coisa. O resultado pode ser um, mas se eu quero um adocicado para acalmar, eu posso usar uma baunilha. Mas eu posso usar uma flor de maracujá, que é doce também, mas é diferente. Ou uma magnólia. A gente vai mexendo para chegar numa coisa que seja o resultado que o cliente quer e que seja algo que ele goste. Que interessante. E cheiro é muito pessoal também, né? Se não tiver, se a pessoa não gostar, fica difícil, né? Imagina você ficar no escritório o dia inteiro e não gostar do cheiro que tá lá, né? Fica complicado, né? Aí não tem como, aí deu errado a identidade. Lembra que eu falei que tem que casar com a identidade da empresa? Se você não gosta, a gente errou em algum pedaço do processo. Então não tem que ser ele, tem que ser uma coisa diferente. E não é um pouco perigoso isso? Porque assim, eu posso até gostar daquele cheiro, aí eu coloco como a identidade da minha empresa, mas o cliente ou os clientes em geral não gostam. E aí, como é que a gente sabe se tá dando certo ou não? Aí é técnica, né? Sabe aquela coisa do marketing, qual que é a cor que resolve? O aroma tem isso. Dificilmente você vai errar para ninguém gostar. Pode acontecer que o dono queria um objetivo e vamos lá, em vez do aroma 1, ele escolheu o 2. E os clientes fazem sempre um comentário negativo, porque ele não entendeu o cliente dele. O que a gente costuma fazer? Inverter por uma outra proposta para fazer um teste. E em 90% dos casos, os clientes passam a dizer que o ambiente ficou melhor. Porque, às vezes, eu sei que vocês nunca viram isso não acontece no Brasil, o empreendedor nem sempre conhece 100% o cliente dele. E às vezes ele quer inovar antes de ouvir o cliente. E o que a gente faz? Faz o cliente falar. E aí, com pesquisa você acha uma resposta que resolva. E que legal, né? Porque é o tentativa e erro, né? A gente
Faz, acha, usa técnica, mas como você disse, a hora que coloca no campo, vamos a método científico, vamos medir, vamos entender o que está acontecendo. Dá para melhorar? Tudo que dá para medir, dá para melhorar. Se você consegue melhorar, melhor ainda, né? Não precisa ter orgulho, não. Esse é o cheiro que eu escolhi, é o cheiro que eu trago lá da roça, né? Que eu gostava do meu caminhãozinho quando eu estava lá no interior de Tanabi. Mas aí o cara tem uma empresa de tecnologia, né? Talvez não case esse cheiro da infância dele. Então, por mais que ele goste, não é o que o cliente dele gosta. E às vezes o cheiro da infância é perigoso. Se vocês me permitem contar um caso, uma empresa de tecnologia, a gente foi fazer um aroma que era mais para os funcionários para melhorar a produtividade. Então eu tinha uns aromas cítricos, algumas coisas assim. Quando a gente apresentou a segunda amostra para o proprietário, o olho dele ficou cheio d'água, quase chorando na minha frente. Eu fiquei assim, falei, o que eu errei, né? Afinal, meu químico desenvolveu, estava tudo perfeito. Aí ele perguntou para mim, quais notas tem aqui? A gente falou, os aromas que tinha. Ele falou, lima. Tem lima. É um aroma agradável para você construir. Aí ele falou, então, meu avô tinha um sítio no interior de São Paulo. É, E no caminho pro sítio tinha uma plantação de lima. Então esse cheiro para mim, ele é o cheiro da minha infância. Aí ele falou assim, meu avô faleceu tem 6 meses. Então assim, era um detalhe dentro de uma composição gigante. bate, Mas olha como bate. bate. Aquele filme, né, um desenho, né, o Ratatouille, né, que é o ratinho que vira cozinheiro e ele consegue, né, com o aroma e com o gosto, remeter para uma certa infância aí, né, o pessoal fica... Ô Vinícius, me deu uma curiosidade aqui. Você sabe, por acaso, se já tem patente pro cheiro? Como é que é isso? Eu vou dizer que existe, não no Brasil. A patente de aroma, ela existe na Europa. E aí eu vou contar uma notícia para deixar o pessoal bravo. Sabe esse pessoal que tá no trem vendendo perfume inspirado em o Chuanchu? Você olha lá e fala assim, isso é pirataria. Então, no Brasil, às vezes o aroma é exatamente o do perfume francês ou do perfume qualquer que seja. O que muda para um custar R$ 1.000 e o do trem custa 20, a parte química, os fixadores e tal, porque o aroma no Brasil eles copiam, porque não tem a patente aqui. Se você faz isso na Europa, cadeia. Olha aí, não sabia dessa. É que copiar um aroma não é a coisa mais simples. Existe um processo, só que ele é muito custoso e você não vai fazer para copiar o aroma do seu dentista, que ele colocou no consultório dele. Mas um Invictus, que virou febre o perfume no Brasil, eles fazem, porque eles vendem a essência do perfume. É verdade. Uma época eu assumi uma fábrica de sabonetes, né, para dar uma levantada nela, vender, enfim. E 1 ano dentro da fábrica. Nossa, como aquele negócio era cheiroso, né? Então a gente lançou uma linha aí de sabonetes a pedido de uma grande rede e eles queriam que fosse bem carregado mesmo, né? O sabonete ficava até mais mole de tanta essência que a gente colocava lá no sabonete e aquilo, né, realmente perfumava o banheiro inteiro e tal. Agora imagina uma fábrica fazendo a produção de 1 milhão de sabonetes lá dentro com essa essência bem carregada, né? Sabe que a gente sentiu o cheiro de fora da fábrica e aí você entra e fala, nossa, hoje tá produzindo tal coisa, aí passa meia hora, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco você nem sente mais o cheiro. Parece que o cheiro some, né? Não some, né? Mas parece que some, mas você só vai sentir de novo quando você sai de dentro da fábrica. É interessante isso, né? Vamos às informações científicas. O nosso olfato, ele sente até 1.000 aromas simultâneos. O que eu quero dizer? Vocês estão com o microfone aí e o seu corpo está reagindo ao cheiro do seu microfone. Mas você está sentindo ele? Não, porque ele não é importante. Racionalmente, o seu cérebro vai identificar desses 1.000, 200. Eu não conheci ninguém que conseguisse me dizer 200, mas é o que o estudo diz. E aí o que acontece? O nosso cérebro procura sempre novidade e ele protege a gente. Então na fábrica, quando você entra, aquilo é incômodo. E aí eu vou voltar no Pesat no fogo. Imagina você na fábrica, resolve pegar fogo, você tá sentindo o cheiro do sabonete. Teu corpo é mais inteligente que você. Ele faz o quê? Ele tá sentindo, mas ele ignora. Ele reage à sensação, mas ele não leva pro teu consciente. É por isso que lixeiro consegue trabalhar, que fumante nunca sente o cheiro do cigarro, que o pessoal que tem pet, que faz aquela zona em casa, não repara que a casa fica com o cheiro do pet, porque o nosso cérebro protege a gente.
Você me lembrou uns causos também, né, que eu acompanho umas aventuras, né, dos aventureiros que fazem travessia de país, né, PCT, o Appalachian Trails, e aí eles comentam, né, que o pessoal às vezes fica andando, né, aquela coisa minimalista, atravessando lá a floresta o mês inteiro, e o pessoal fica um mês sem tomar banho, e eles comentam que, nossa, mas depois do tempo você não sente mais o cheiro, você não se incomoda pelo fato da pessoa ficar um mês sem tomar banho. Ela fala, ah, mas desodorante, que desodorante, cara? Ninguém usa desodorante. E todo mundo se acostuma com o cheiro, é cheiro de gente. Aí você fica pensando, né? Quando você me fala isso, dá pra entender, porque passado um certo tempo, a pessoa deixa de sentir o cheiro. Aquele cheiro não é mais importante e pronto. Mas eles comentam que, eventualmente, eles entram nas cidades, né, pra pegar mantimentos, e aí as pessoas olham pra eles, né, daquele jeito esquisito, né? Tipo, pô, vira um andarilho, né? Só que esse mendigo tá pedindo ali, né? Veio comprar, né? Eu olho feio pra eles, daí eles vão lá, compram alguma coisa e depois já voltam pra floresta lá e continuam andando lá, fazendo as travessias dele. São umas histórias bem interessantes e tem esse lado aí de não sentir os cheiros. É como o cérebro funciona. E é curioso que provavelmente se um grupo de travessia encontrar com outro, o cheiro do grupo novo é capaz de incomodar, porque é um cheiro novo. Sim, muito legal. E o Pato Vila falou do sabonete, sabe que o sabonete, na minha área, é um grande case de insucesso, né? Insucesso? Insucesso. Tem uma marca famosa que trocou a embalagem do sabonete daquela tradicional por uma de plástico, mais barata, hermeticamente fechada, melhora a durabilidade do produto, o tempo de prateleira, né? Maravilhoso. Caiu em 60% as vendas. Até que eles descobriram uma forma do ar passar pela embalagem, porque as estavam mais sentindo o cheiro do sabonete e pararam de comprar. Na prateleira. Olha aí. Agora, já que você tocou nesse assunto de pararam de comprar, diminuir 60%, ô Vinícius, dá uma palhinha aí. Vamos dizer, eu estou empreendendo. Que ramos de negócio pode se beneficiar mais, vamos dizer assim, desse marketing olfativo? E você tem algum tipo de dado, de histórico, sua experiência sobre assim, poxa, eu consegui fazer aumentar 10%, 20%, etc., de determinado ramo? Quem não se beneficia? Pessoal do mundo digital. Por uma questão óbvia, né? No digital, o aroma não passa. Quem se beneficia? Menos. Pessoal que trabalha em escritório só com equipe, sem atender cliente. Por que eu falo menos? Aplicar um aroma no escritório, e a gente já tem estudo que fala de aumento de até 30% em produtividade. Eu tive um caso de uma arquiteta que no escritório dela ela usava o aroma da Trousseau. Para quem não conhece, vá numa loja, ele é maravilhoso. Só que ele é uma loja de cama, mesa e banho. Você relaxa. Quando eu entrei lá, eu falei assim, tira. É por quê? Eu falei, isso aqui vai atrapalhar a tua produção. E criamos um aroma que ele era todo focado no cítrico, que é para atenção, produtividade, era esse resultado. Passar 2 meses, a arquiteta virou para mim e falou assim, Vini, vou te confessar uma coisa, aquela mesa era dos estagiários e eles estavam perdendo prazo. Depois que a gente colocou o seu sistema, eles começam a entregar tudo na hora. Eu falei, lógico, eles estavam trabalhando relaxado, eles estavam trabalhando em casa, não é o foco. Então, escritório a gente aumenta a produtividade, mas aumentar a produtividade não é o que a gente empreendedor gosta, que é dinheiro no bolso, certo? Vamos falar quem recebe muito com isso. Quem atende cliente. O que eu tô falando de atender cliente? A vendinha de bairro ao hotel. Então você vai nesse range todo mundo pode se beneficiar. Em que nível? Em ponto de pesquisa eu falo de 25% de aumento na permanência. Então imagina que você vai negociar um carro de luxo. É legal que o cliente fique lá mais 20 de tempo. Vamos botar esse número para ficar claro? O cliente entra numa loja, com 30 minutos ele está irritado e quer ir embora. Se eu dou para o vendedor mais 10 para convencer, a probabilidade de conversão aumenta. Aí eu falo o quê? Pequenos negócios, ticket médio, aumento de 10%. E aí eu vou trazer um caso que a gente aumentou mais. Porque eu tive numa cabeleireira de bairro, conversando, e ela falou para mim, isso é mentira. Eu falei, Eu olhei, você tem sistema aí, não tem? Tenho. Vamos fazer um teste? Eu vou te dar um mês do meu serviço. No final do mês eu quero que você me abra porcentagem. Eu não quero um número fechado, né? Não quero saber quanto você ganhou. E deixamos. Passou um mês, eu voltei. Falei com o sócio administrador, era um homem. Falei, e aí? Como é que foi? Não deu diferença, não. Falei, não, mas você viu o sistema? Pera aí que eu vou ver agora. Ele começou a olhar. Eu falei, e aí? O que deu? Ele falou, o nosso ticket médio subiu 13%. Ele falou, bem que as meninas falaram que gente que nunca fez a unha, veio cortar o cabelo e faz a unha. Gente que só fazia a mão, passou a fazer a mão e o pé. Eu falei, é isso. A pessoa se sente confortável e consome mais. Que legal, Vilinho, que legal. Agora vamos pular pro outro aqui.
Me fala sobre esse livro, A Cadeira ao Lado, que você escreveu, essa história de network. Conta aí. Eu acho que liga uma coisa com a outra, né? Porque eu vim parar nessa área de aroma por causa de networking. E eu tô com a área de vendas só há quase 30 anos e sempre com relacionamento. Curioso que a gente faça network hoje, pra gente é fácil, né? Eu olho aqui o Patovilo, o Pesati, e vocês não têm dúvida. Só que muita gente olha isso e fala assim, que bicho estranho, né? Porque ninguém sabe. Tem gente que tem contato, tem, porque a minha agenda tinha um monte de contato, mas não tinha negócio. Ou tinha muito cliente e nada disso continuava. E aí, nesses bate-papos, a gente acabou escrevendo Cadeira ao Lado, que são princípios de networking. E aí, minha parte curiosa, baseado em como eu conheci a minha esposa. Porque eu conheci ela porque estávamos num evento. Então é como você toma pequenas atitudes que mudam o teu negócio. Pequenas atitudes, aí eu vou linkar o que a gente está falando, colocar um aroma. Pequenos detalhes, estar num lugar diferente. Vamos supor que você está ouvindo esse podcast, é o primeiro que você está ouvindo. É uma coisa nova. É uma atitude que eu falo entre o perfil do empreendedor, ele tem que lembrar disso, né? Com trazer o network, mas não só para ir tomar café, mas para ele gerar resultado. Ah, bem bacana. E a escolha desse nome, Cadeira ao Lado? Você estava falando, poxa, como é que será, né? Porque você está num lugar, tem uma pessoa do seu lado, você fala, putz, será que converso, não converso com essa pessoa? É por aí que você escolheu esse nome? O nome veio por causa da história principal. Eu fui pessoal que eu escrevi um livrozinho para ler na rede, porque ele não é um livro didático, tá? Ele é um livro de historinhas que te ensina detalhes. Por que Cadeira ao Lado? Porque quando eu conheci quem é hoje a minha esposa, a gente só estava sentado na mesma fileira. A gente foi no evento, ambos contrariados, nenhum dos dois queria estar lá, só que a gente escolheu sentar na mesma fileira. E aí isso gera uma conversa. E é tão importante isso que eu estou nesse podcast porque eu sentei ao lado do Pesati. A gente acabou se encontrando em coisas que talvez não fosse o objetivo. E você estar ao lado de alguém é o que pode mudar a tua vida. Que às vezes você não sabe quem está do teu lado, mas é aquele assunto que você puxa e te leva para um outro lugar. Paulo Patovilla, eu já conhecia a fama, conheço a pessoa e hoje estou aqui de frente contigo. Olha aí, que bacana, muito legal. Por quê? Porque sentei ao lado do Ricardo. Muito legal mesmo, né, e assim, contando desse jeito, né, vai deixando realmente mais clara a importância, né, e tem a ver com o comportamento empreendedor de busca de oportunidades de iniciativa, né, que também não é só estar num ambiente que te propicia uma nova oportunidade, tem que ter a iniciativa de ir lá e fazer algo em função daquilo, né. Dizem que uma pessoa de sorte, uma pessoa que consegue conciliar a oportunidade com o preparo, né, então também não adianta você não estar preparado e estar em ambientes que tenham possibilidade de network, né, porque você não acaba não aproveitando como poderia. E também não adianta nada você ficar se preparando a vida inteira e não ir para ambientes onde você possa ter contatos novos aí e aproveitar da melhor forma, né. E dá uma dica aí para a turma. O que você falaria, para alguém que não é muito dado a network, gosta de ficar meio escondidão e quer começar? Procure seus amigos. Eu adoro os amigos e assim, não se preocupa se é da sua área. A gente tem lá, eu gosto do pessoal de engenharia, porque eles são um pessoal bem focado, né? E aí o cara fala assim, eu sou engenheiro elétrico, eu só vou em evento de material elétrico. Aí ele tem um amigo que é enfermeiro. Cara, vai numa palestra de enfermagem, vai com o teu amigo. Por quê? Você tá com um amigo, diminui essa tensão. Você já não vai ficar tão preocupado em estar no canto. E o teu amigo provavelmente vai te apresentar alguém. E aproveita para estar lá de verdade. Porque às vezes a oportunidade está lá e você não faz ideia. Então a primeira dica seria, procure um amigo e frequente novos ambientes, né? Não adianta a gente ter sempre a mesma atitude e querer uma resposta diferente. Isso é o conforto, né? Esse lema, né? Sair da zona de conforto parece lugar comum, mas muitas vezes a gente gosta desse conforto, né? Não, tem aquele restaurante aqui perto de casa que eu adoro, que eu vou lá toda sexta-feira e é delicioso. Vai no restaurante que te deixa feliz. Continua indo no restaurante, mas eventualmente, pelo menos uma vez por mês, assim, sai para dar uma explorada, né? Vamos no lugar, da hora que você tá ali lendo uma resenha, tal lugar aqui perto de casa ganhou o prêmio de melhor pizza do São Paulo. Pô, não vale uma visita lá, ver se isso aqui é de verdade mesmo, ou se é conversa, o que eu vou fazer, né? Vou conhecer um lugar novo, vou conhecer um negócio novo, sabe? É muito desconfortável você ficar o tempo todo atrás de novidade, porque, né, você vai estar meio que deslocado na vida. Mas
a gente não dá conta. Eu, pelo menos, não dou conta de estar o tempo todo, né? Tem gente que, quando era novo, eu tava naquela sede de descobrir tudo, eu tava o tempo todo atrás de novidade. A gente tá um pouquinho mais antigo, eu gosto de um certo conforto, de ir em lugar que eu sei o que eu vou comer, o que vai acontecer, o que eu espero, que vai funcionar, que eu sei o preço, que eu gosto, né? A gente gosta disso, tem que fazer isso eventualmente, que dá um conforto, mas viajar para um lugar novo, conhecer lugares, conhecer gente, conhecer novos negócios, ir num grupo novo, né? Vai numa reunião, como você falou, vou num simpósio de alguma coisa que me interessa e vai lá e entra, vai conhecer gente nova, a hora que você está lá começa a fazer um curso novo, tem tanta coisa nova na vida para a gente fazer, isso é nos manter vivos, né? É isso que mantém a vida, que se você fica fazendo exatamente a mesma coisa, fica aquela musiquinha, né, do Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, vira monotonia, né? Isso é tudo igual. E tem um problema também de percepção de passagem de tempo. Se você ficar fazendo exatamente a mesma coisa o tempo todo, todos os dias, você vai olhar para trás, 10 anos vira uma semana. Você não percebe o que você fez. Então, para marcar o tempo que a gente permanece aqui, ter pontos de, aqui tá o ano, não, esse ano foi o ano que eu viajei para tal lugar. Esse ano aqui não, esse ano porque eu comecei aquele projeto. Esse ano aqui não, esse ano aqui eu fiz isso. Você teve coisas que você fez diferentes da tua rotina diária que marcam essas coisas. Então, em junho de 2025, eu lancei meu livro, né, Vini? Você tem essa data aí como um marco para você. Então, você vai perguntar, o que você fez em março de 25? Você vai falar, bom, eu lancei meu livro em junho de 25, 3 meses antes eu estava cuidando do livro. Aí por derivação, você consegue lembrar, mesmo 10 anos depois, o que você estava fazendo em março de 2025, pelo fato de você ter marcos que marcam a tua vida. Isso é fazer coisa diferente, isso é muito legal de fazer. E o empreendedor tem que sempre estar tentando uma coisa nova, né? Se ele ficar fazendo o resto da vida tudo igual, é mesmice. E aí o mercado te atropela, né? Eu acho que a gente tem eu gosto de brincar com coisas simples também, tá? Eu acho legal o desafio. Eu sou um cara com formação em artes, então adoro coisa nova, né? A gente vai aprendendo. Me chamaram outro dia para um congresso de psicologia. Eu fui, adorei. Aprender sobre neuroplasticidade. E aí eu já fui descobrindo como é que isso se aplica dentro do marketing olfativo. Legal, mas sou eu. Eu vou pegar o exemplo do Pesat aqui e vamos lá. Você vai no mesmo restaurante que você sempre foi. Que tal um dia você olhar pro garçom e falar assim: me surpreende. O que você gosta de comer aqui? Boa. Eu fui numa cafeteria que eu adoro com um cliente, sentei e falei assim: não sei o que eu quero beber. Olhei pro garçom e falei assim: eu quero um café. Ele, qual? Escolhe. Daqui a pouco a pessoa me vem com Irish Coffee, 3 horas da tarde. Eu falei, gente, eu nunca ia tomar. Pra quem não sabe, é café com uísque, tá? Sim. Eu não ia pedir isso nunca, não passou na minha cabeça. Mas olha que genial, olha que experiência diferente. Né? Só porque eu deixei a pessoa escolher o meu café. Muito legal isso. E assim, aproveitando essa história de network, dentro das características de comportamento empreendedor, né, tem uma que está resumida como persuasão e rede de contatos, né? Então andar juntos, né? Essa persuasão o desenvolvimento de uma rede de contatos. Não adianta também ficar desenvolvendo redes de contato e não saber persuadir essa rede, né? Agora, uma coisa é você começar um negócio num lugar totalmente novo, que você não conhece ninguém. Outra coisa é você chegar antes desse lugar, começar a preparar essa rede de contatos, pessoas que são daquele lugar, interessantes, que conhecem pessoas, etc. E aí sim, você entrar com uma persuasão já dentro de um certo ambiente, funciona muito, muito melhor, né? Então, o empreendedor está começando um negócio, está começando uma nova, está aproveitando uma oportunidade. Se ele trabalha essa rede de contatos ligada ao negócio dele antes, quando ele vai persuadir, é totalmente diferente. E muda muito, né? Porque às vezes a gente tem a teoria. Hoje eu acompanho o pessoal e falo assim: qual que é o mercado? Quando me chamaram para talvez sempre contar, Vinícius, vamos trabalhar com marketing olfativo? Eu olhei para a pessoa e falei assim: você tá me zoando que você quer que eu venda cheirinho? Falei, sério, ninguém vende cheirinho. Essa era a minha cabeça 7 anos atrás. O que eu fiz? Sou um cara de network e sou um nerd. Eu comecei a bater papo com quem era o mercado e comecei a estudar. Eu levei 2 meses para responder sim para entrar nessa área. Quando eu entrei, eu estava apaixonado, porque eu descobri que tem um mercado gigantesco e que para mim, até 7 anos atrás, não era marketing olfativo, era um cheirinho. E aproveita e conta pra gente, que a gente estava falando aqui meio que no off,
a diferença de aromaterapia para marketing olfativo, para cheirinho. Conta aí, como é que a gente diferencia tudo isso? Vamos lá, a gente brinca que o marketing olfativo, aromaterapia, perfume, detergente, todos os produtos têm uma coisa em comum, eles cheiram. Mas cada um tem um foco diferente. Então, assim, é a mesma ideia, só que a gente vai reverter. Como eu vou dar um exemplo que eu gosto de falar de arte, né? É como música. Um violão é um violão, mas ele pode tocar samba, ele pode tocar funk, ele pode tocar rock, ele vai para um outro caminho. No aroma, se eu vou trabalhar em produtos químicos, seja ele para limpeza ou perfume, para limpeza, você vai pensar se ele é para o corpo ou para o ambiente. Em geral, para trazer o cheiro do limpo. Perfume, ele tem que pensar o aroma no corpo da pessoa, porque quem mais sente um perfume é quem usa. Aromoterapia, qual a relação que os aromas vão ter com o seu organismo a partir de óleos essenciais? Essa é uma dica que eu não falei. A aromaterapia só funciona com óleo essencial, tá bom? Produtos químicos, óleos criados, sintéticos, não funcionam para aromaterapia. E o marketing olfativo vai pegar alguns princípios, só que ele funciona com sintético, porque ele é para o ambiente em geral. Ou usar um exemplo bom da lavanda. Lavanda o pessoal usa muito em aromaterapia. Ela serve para acalmar e serve para cicatrização. O óleo essencial extraído da flor da lavanda. No marketing olfativo, eu posso usar esse adocicado para acalmar, mas não vai melhorar a cicatrização, não vai fazer a pessoa dormir melhor. Mas tem um detalhe, eu posso usar o sintético, que custa 60% menos do que o óleo, o que deixa um negócio muito mais viável. Então, tudo é cheiro, mas cada um tem um princípio. E vamos lá, quem trabalha com isso, aroma, normalmente está falando de óleo essencial. A gente brinca com cheirinho, a gente só não gosta da palavra odor, tá? Porque no Brasil o odor tá fedendo. Então, quando aparece na agenda das pessoas Vinícius do cheirinho, eu nem me importo. Interessante. Para quem é aqui de São Paulo, da região, um passeio que eu fiz agora nas férias em julho, eu fui a Cunha, fui conhecer o lavandário, né? E lá tem toda a parte do processamento, como eles extraem o óleo das flores, né? Da lavanda, como que é por destilação do vapor, é muito interessante. E fora que é gostoso mesmo você tá lá, né? Todo aquele monte de lavanda num campo bonito, no alto, né? Todo aquele cheiro, é um passeio bem bacana para quem é aqui da região, assim, do Rio de Janeiro, né? Cunha fica exatamente na divisa entre Rio, São Paulo, né? Eu recomendo para quem está pensando em aromas, né? O de lavanda, assim, ir num campo de lavanda é um passeio bem interessante. Eu já tive a oportunidade de ir também, além de que é bonito e tem um café lá sensacional, né? Tem um lugar bem. Tem umas coisas diferentonas lá. Tem até café de lavanda lá, eu tomei um café de lavanda. Eu fiquei brincando com a menina, falei, pô, mas não tem cerveja de lavanda? Ela falou, não, lá na cidade tem, aqui a gente não vende bebida alcoólica. Se tivesse cerveja de lavanda, ela tomava uma lá em cima. Mas, ó, aí você descobre que lavanda não é uma coisa só também, né? Sim. Isso é um problema de quem trabalha na área. Que você fala lavanda, as pessoas pensam que é um aroma normal. Mas tem vários tipos. É quando a pessoa fala pra mim assim, limão. Eu quase falo assim, qual limão? Sim, limão é mais fácil, né? Galego, vermelho, cravo, porque vai na caipirinha, né? Então a gente tá mais acostumado. Agora a lavanda já não é, não é tão próximo. Muito legal. Caramba, hein? Que coisa incrível você ter aproveitado essa oportunidade e você é nerd mesmo. 2 meses aí estudando, entrou e aí se aprofundou. Olha quanta coisa você já tá por dentro aí, já tá dando consultoria, fazendo. E o investimento, se paga em pouco tempo? Como é que funciona isso daí? Para um empreendedor que quer fazer o aroma dele, quer um marketing olfativo para ele, quer aumentar sua produtividade, suas vendas. É um investimento que se paga rápido? Como é que funciona? Depende do modelo que você vai colocar, e agora você me permitir ser um pouquinho mais técnico. Se o empreendedor está com uma coisa muito pequena, ele pode ir na internet, descobrir algumas coisas e colocar. E aí, óbvio que se paga muito rápido porque o teu custo é mínimo. Se você for uma M. Martin ou uma Lelis Lily Blanc, não. tem um aroma exclusivo, criado com formulação, eu estou falando aí do custo de 100 mil, 50, 100 mil reais pela fórmula, fora aplicação. Então, você tem que ter uma operação muito grande para que isso justifique. No modelo que a Artleve faz hoje, que é um serviço, é um comodato de equipamento com criação. A gente tem aí, eu vou colocar um salão de cabeleireiro, que eu ponho uma maquininha que vai aromatizar
até 80 metros quadrados. Hoje, que a gente está falando em setembro de 25, né? Vai que alguém escuta isso daqui a 5 anos, uma mensalidade de R$360. Aí lembra que eu falei aumento de 10% no ticket médio? Se o salão fatura 5 mil ao mês, e eu aumento em 10% a média do faturamento, eu aumentei em 500. Ele paga 350, ele começa a justificar no primeiro mês. Muito legal, é o tipo de investimento, né, que parece, no primeiro momento, vou gastar dinheiro, caramba. Não, você vai investir em mais retorno, usando uma estratégia dessa. É igual pessoas que ficam assim, hesitando em contratar um arquiteto, um especialista. Pô, o que ele gasta ali de consultoria, depois ele tem um retorno muito maior. É questão de fazer conta, né? Não é gasto, é investimento no seu próprio negócio. Fora que as pessoas ficam lembrando e sabem quando entram no lugar, recebe uma caixa, abre, sente aquele cheiro, lembra de você. É outra pegada, né? Poxa, parabéns, hein, Vinícius? Foi. Eu adorei o exemplo, desculpa, comparando com a consultoria. E aqui a gente tem, né, Empreitec, Desafio Empreendedor, que o pessoal olha os números e fala assim, não vou colocar esse dinheiro. Põe, vai ver o resultado. Não é resultado de longo prazo. É você investir no seu negócio para ter um resultado a curto prazo. Você muda a tua cabeça, você muda a cabeça dos seus clientes. Isso dá resultado quase que imediato. Muito bom, meu amigo. Caramba, hein, apesar, você achou um fera aí para trazer para cá, hein? Vini, o pessoal te achar Artileve, como que faz para achar esse serviço seu? Como entra em contato? Passa aí, faz um merchan aí. Vamos lá, vamos facilitar a brincadeira, porque arte leve não são duas palavras, tá? É ART leve, LEVE. Então você junta uma palavra só, tira o E da arte e junta o leve. arteleve.com.br, arteleve no Instagram, quiser me chamar direto, Vini Guzman no Instagram, Vinícius Guzman, tudo quanto é rede social. Eu adoro bater papo sobre isso, tá na dúvida, quer entender sobre aroma, quer conversar, me chama. Quer colocar no seu negócio, eu vou adorar ir até você e fazer uma experiência sensorial. Explicar todas essas famílias olfativas que a gente falou aqui com exemplos, porque o teu corpo reagindo ao aroma é a melhor experiência que tem. Eu tive a oportunidade de passar por uma experiência dessa com o Vini. O cara vem com uma caixinha, sabe aquelas caixinhas de laboratório de química que a gente tinha quando era criança, sabe? Que tinha um monte de vidrinho, um monte de coisa. Ele abre aquela caixinha e começa a puxar uns cheiros de dentro, cara. É maravilhoso. Você fala, sente cheiro disso, sente daquilo. Aí você começa a entender que a hora que você sente o cheiro, acessa algumas coisas, que você fala, agora tô entendendo mais ainda, porque é cheiro, né? Por mais que a gente tente ser didático aqui e falar, a gente tá num áudio aqui, né? A gente não consegue via Spotify passar esse cheiro, mas é bem interessante, vale a pena se tiver essa oportunidade. Tem umas caixinhas também para treinar o olfato para degustar vinho, né? Sim. Isso é bem legal também. E vai educando realmente, né? Cheiro de chuva, de feno, de não sei o quê, tem um monte de coisas, né? É bem legal, né? Agora, bacana mesmo é entender um pouco mais, né? E botar no negócio, como o Vinícius faz, pode ajudar bastante, né, Vinícius? A gente pode dar a última informação técnica para assustar quem é que nem a gente, mas de mais tempo de empresa, para dizer assim, para não falar da idade. Bora. Estudo novo no Brasil, tá? Pra gente que gosta de vinho, a demência e o Alzheimer, eles se manifestam primeiro no olfato. Você passa a perder o olfato até 2 anos antes de apresentar o primeiro sintoma da doença. Olha aí, importante, hein? Então, enquanto tá sentindo aí o cheiro de vinho, cheiro ali da cerveja, da caipirinha, das comidas, né? Aquela picanha, aquele cheirinho de picanha de churrasco, é porque tá tudo bem, né? O cheiro começou a diminuir, procura um médico. Isso aí, meu amigo. Muito bom. Meus queridos, na sessão Merchan, vocês me permitem mais um comentário? Sim. Se o pessoal quiser o livro, me localiza no Instagram, onde chegar o correio, tem lá e tá na Amazon também. Muito bom. Um livrinho para passar o tempo e poder ler. E vamos lembrar o nome do livro, né? A Cadeira ao Lado. Vinícius Guzman. Na contracapa com uma dedicatória minha ali, que ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. Maravilha, Vinícius. Obrigado. Vinícius Guzman, fera aí no marketing olfativo, conhece tudo de network. Obrigado por ter vindo, dividido sua experiência e tá trazendo soluções, né? Ideias novas para quem está empreendendo, para o empreendedor raiz se abrir para ter mais resultado, né? Uma coisa que é relativamente nova no Brasil, mas que no mundo aí tá bombando já faz tempo. Obrigado, Vini. Valeu. Obrigado você, gente. Foi um prazer esse papo. Estar com pessoas que a gente admira é sempre muito bom e prova aquilo que eu gosto de network, de empreendedorismo. Esteja numa roda que te faz crescer. Papo com vocês é o tipo de coisa que me faz crescer. Muito obrigado. Você ouviu Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Siga-nos agora nas redes sociais. Empreendedorismo Raiz Podcast.